Bom dia Juliana, bom dia Carol, paz do Senhor Jesus, pessoal do Ministério da Melhor Idade, da Atitude, bom dia Helmut, que bom dia irmã Simone, bom dia irmã Zilda, que bom, a paz do Senhor, que a paz de Cristo ocupe os nossos corações nesta manhã, neste dia. Bom estar com vocês diante da palavra de Deus. Bom dia, Félix. Que bom, que Deus abençoe as nossas vidas. Irmã Russi, Esther, bom dia. Irmã Alda, que Deus possa nos abençoar mais uma vez nesta manhã. Estamos aqui diante da palavra dele. Estou vendo aqui o pastor Luiz Carlos Rivero, grande homem de Deus, lá de Paulo Afonso, na Bahia. Que bom estar aqui. Mande um abraço para a missionária Simone também, para sua família, seu filhão aí. Estou vendo Ana Festivo. Que bom dia, minha mãe também chegou. Márcia, que a paz de Cristo esteja com a gente. Eu já fixei aí para vocês o texto que nós vamos estudar nesta manhã, Marcos capítulo 9, 30, 31 e 32. Estou vendo aqui o Lelei também, bom dia, Edilma, Ana Festivo, Carla. Então está aí o texto para nós estudarmos nesta manhã. Se você quiser, pode convidar neste momento seus amigos, familiares, para que estejam conosco aqui também diante da palavra de Deus. Estou vendo aqui o irmão Luiz Armando, grande amigo, colega, estudamos juntos lá no Seminário do Sul, um prazer, uma honra. Que Deus nos dê uma manhã muito especial. Eu quero ler para você então o texto de Marcos capítulo 9, 30 ao 32, e depois nós vamos orar juntos. Diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 9, do 30 ao 32. Diz assim a palavra de Deus: E, tendo partido dali, passaram pela Galiléia, agora em direção ao sul, e não queria que ninguém o soubesse, e tinha uma explicação para isso, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Eu quero orar com você, depois dos versos lidos, e pedir a Deus que Ele fale aos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus abra os nossos corações para compreendermos esta palavra singela, simples pela quantidade de versículos, mas muito importante, fundamental para a compreensão de quem Cristo é. Quero orar com você então, se você pode, feche os olhos comigo, vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Estamos, Deus, mais uma vez diante da Tua palavra, a Tua palavra, Senhor, que ilumina o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés. Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, porque queremos compreender a Tua palavra. Fala conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém. Que bom. Estou vendo muita gente especial aqui. Que Deus realmente nos abençoe nesta manhã. Vejam só. Esta é a segunda vez, Marcos capítulo 9, do 30 ao 32, a segunda vez que Cristo fala explicitamente sobre o seu sofrimento vicário. E é interessante porque ele falava no caminho, aliás, uma expressão peculiar nestas passagens de Cesareia de Filipe até a sua entrada triunfal em Jerusalém. Cristo estava com seus discípulos no caminho. E ele explicitava sobre o seu reino, sobre o reino de Deus, o reino do seu Pai, que ele estava inaugurando através da sua pessoa, de seus gestos, de suas palavras, de seus sermões. Jesus estava
inaugurando o reino de Deus. Sua vida inaugurava o reino de Deus. E ele precisava trazer luz, compreensão aos olhos dos discípulos. Por isso, por 3 vezes, e esta é a segunda de 3, Cristo expõe explicitamente sobre o seu messiado. O Filho do Homem está rasgando os véus da incompreensão, os véus das cristologias, as teologias de Cristo, que ocultavam dos olhos dos discípulos quem realmente Jesus era. Que tipo de messianismo ele estava encarnando, vivendo, existindo. Eu não sei se vocês se lembram, mas vale a pena rememorar aqui a repreensão que Jesus faz na travessia para Betsaida. Jesus disse para os discípulos, depois das 2 grandes multiplicações: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Estas foram as palavras de Jesus aos seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si sobre pães, sobre coisas físicas, palpáveis. E Jesus estava falando sobre uma coisa muito mais profunda, ao ponto de Jesus repreender os discípulos. Vocês não viram o que aconteceu na primeira multiplicação dos pães, dos peixes, na segunda multiplicação dos pães e peixes? Quantos cestos sobraram? E uma multidão de milhares e milhares de pessoas se fartaram. Vocês estão preocupados sobre provisão? E aí Jesus diz claramente: tendes o coração endurecido? Tendes o coração endurecido? Tende olhos e não vedes? Tendo ouvido, não ouvis? Vejam as palavras duras de Jesus aos seus discípulos na travessia para Betsaida. Bem, é interessante observar esta mesma passagem, Marcos capítulo 9, do 30 ao 32, em Lucas. Lucas faz um importante contraste que eu queria aqui mencionar a vocês e eu leio. Lá em Lucas capítulo 9, do 43 ao 44, nesta mesma narrativa, só que agora através das penas da voz de Lucas, diz assim a palavra de Deus. E todos, vejam só, se maravilhavam com a majestade de Deus. Todos se maravilharam ante a majestade de Deus. E admirando-se todos com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: prestai muita atenção nestas palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eu não sei se vocês se lembram, mas esta narrativa que estamos estudando hoje, ela está imediatamente após a cena de Jesus libertando aquele jovem que tinha como consequência da sua possessão demoníaca, as manifestações epiléticas. Eu não sei se vocês se lembram disso. Jesus expulsou aquele demônio que provocava enrijecimento no corpo daquele jovem desde a infância. Ele espumava pela boca, seu corpo estava enrijecido diante das manifestações demoníacas que desde a infância aquele jovem atravessava. E Jesus o libertou. Diante daquela geração incrédula, de pouca fé, inclusive os próprios discípulos incluídos nessa geração incrédula, todos ficaram maravilhados, atônitos diante dos feitos de Jesus. Mas Jesus vira para os discípulos e diz assim: prestai muita atenção nestas palavras. Como se ele estivesse direcionando o olhar dos discípulos não para aquele maravilhamento da multidão, mas para o que realmente um olhar para que eles percebessem as dores daquele Filho do Homem. Ele disse assim: prestai muita atenção nestas palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Jesus direciona o olhar dos discípulos. Largue o maravilhamento. Largue os olhares atônitos e observe o sofrimento pelo qual nós passaremos. Eles estavam atravessando a Galileia.
mas em direção ao sul. Eles estavam indo para Jerusalém. E mais uma vez, Jesus explicita o seu messianismo. Ele quis se ocultar, sim, e não queria que ninguém o soubesse. Jesus queria se ocultar. Por quê? O texto diz, imediatamente após, porque ensinava os seus discípulos. Ele ensinava os seus discípulos. Sim, eles estavam atravessando, indo para Jerusalém, indo para a região mais ao sul, a cidade de Jerusalém, e ele passaria pelos sofrimentos, pelos escárnios, pelas blasfêmias. E ele precisava preparar seus discípulos para os sofrimentos. Então ele direciona o olhar dos discípulos para as palavras, como se ele estivesse dizendo, fixe a sua atenção nestas palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Nada poderia distraí-los. Por isso Jesus se ocultou quando atravessava a Galileia. Agora, não sei se vocês já repararam, mas todas as vezes, as 3 vezes, nós vamos estudar a terceira ainda, em que Jesus explicita o seu sofrimento, mostra aos seus discípulos com clareza os sofrimentos, a cruz, os escárnios, as blasfêmias pelas quais ele passaria. Ele usa a expressão Filho do Homem, esse título messiânico. Filho do Homem. Por 3 vezes neste caminho de Cesareia a Jerusalém, Jesus falando sobre suas dores, sobre seus sofrimentos, ele usa o título Filho do Homem, Ben Adam no hebraico, ou Bar Nasha em aramaico. Filho do Homem, um título que significa humano, tem o sentido de ser humano, pessoa humana, humanidade. Aliás, o Salmo 8, nos versos 4 e 5, diz assim o Salmo, que é o homem para que te lembres dele? O que é o homem para que te lembre dele? E o filho do homem para que o visites? Veja só, filho do homem para que o visites. O que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem, Benada, para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Então veja, Benada significa filho do homem, humanidade, ser humano, condição humana. Agora, em Daniel 7, essa expressão Benada recebe um colorido diferente. Eu quero ler para vocês Daniel 7, 13 e 14. Se você pode abrir sua palavra, abra, por favor. Daniel 7, 13 e 14. Diz assim Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o filho de homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. O domínio eterno que o Filho do Homem recebe do ancião. Veja, Daniel 7 fala de uma estranha visão, sim, de um sonho, visões e um sonho que Daniel teve no primeiro ano do rei Belsazar, filho de Nabucodonosor da Babilônia. No primeiro ano do rei Belsazar, ele teve várias visões e teve um sonho. Nestas visões e sonho, ele viu estranhas criaturas híbridas, misturadas, estranhas. Você vai ler Daniel 7, você vai ficar assim, mas que criaturas são essas? Que monstros são esses? Que bestas são essas? E que saem do mar também em Daniel 7, assim como Apocalipse 13. A aparência e as ações dessas bestas, desses animais híbridos, dessas criaturas híbridas que aparecem em Daniel 7, tem um significado simbólico e profético. São reinos, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, os Seleucidas, reinos. São profecias, são simbolismos a respeito destes reinos que circunscrevem esse tempo de Daniel. Depois do grande exílio babilônico, Israel atravessaria outros domínios estrangeiros.
Daniel antevê, através dessas visões, estes domínios. Agora veja, o Filho do Homem aparece no meio dessas criaturas híbridas, destas bestas. Estou vendo aqui o Mateus, saudades, Mateus, que Deus abençoe muito a sua vida, saudades de você, feliz com a sua nova vitória, feliz. Mas veja, essas criaturas híbridas, essas bestas que aparecem, têm um simbolismo, sim, tem uma realidade profética. Agora, mais profética ainda é a visão que ele tem do Filho do Homem no meio dessas criaturas híbridas, no meio destas bestas. O Filho do Homem aparece e recebe todo o domínio, a glória dos povos, das nações, das línguas, do ancião, do próprio Deus. Então nós temos que misturar os significados desta palavra, desta expressão Filho do Homem, desse título messiânico. Ele significa humanidade nos Salmos, o Filho do Homem, mas em Daniel recebe os contornos escatológicos, messiânicos daquele que receberá todo o domínio, toda a autoridade, o reino, a glória, e o seu domínio será eterno. Agora, misturar também a esta expressão o servo sofredor de Isaías 53. Para compreendermos bem esta expressão Filho do Homem, temos que ler Isaías 53, que diz assim, eu leio para você. Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura, nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, não lhe demos nenhuma importância, verdadeiramente. Observem bem, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Homem de dores, ferido por Deus, oprimido, mas ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelos ferimentos do Filho do Homem, fomos sarados. Toda vez que você ver essa expressão, esse título messiânico nos evangelhos, Filho do Homem, lembre-se de Isaías 53, do sofrimento do homem de dores de Isaías 53. Lembre-se de Daniel 7, ele receberá, através desse sofrimento, todo o domínio. O domínio eterno, no meio das nações hostis, dos domínios estrangeiros, das criaturas híbridas, das bestas que saem do mar, tanto em Daniel 7 quanto em Apocalipse 13, ele recebe todo domínio, toda autoridade, mas recebe por meio das dores. Ele é o servo sofredor. E é interessante porque a palavra de Deus em Marcos capítulo 9, que nós estamos estudando, 9, do 30 ao 32, diz assim, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Sim, ele vai ser entregue. Esta é a vontade de Deus. Por isso ele vai ser entregue. Porque é a vontade de Deus. E é interessante porque ao dizer isso, os discípulos não compreendiam e temiam interrogá-lo. Antes os discípulos interrogaram sobre as palavras e gestos de Jesus. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 4, 10, quando Cristo ficou só com seus discípulos, eles perguntaram acerca das palavras, das parábolas. Marcos capítulo 4, verso 10. Em Marcos 7, 17, depois daquela parábola, o que entra não contamina o homem, em si o que sai, eles perguntaram
acerca daquela parábola, Marcos 7, 17. No capítulo 9, neste mesmo capítulo, no verso 11, eles perguntaram a Jesus sobre o que os escribas diziam. Elias vem primeiro, mas por que os escribas dizem isso? Eles perguntaram, eles interrogaram. No verso 28 do mesmo capítulo, eles perguntaram a Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio. Eles interrogaram, mas aqui não. Aqui eles não compreendiam. E eles evitaram interrogar, eles temiam. Aqui eles fizeram silêncio. Talvez por causa do assunto, um assunto doloroso. O Messias, o servo, deveria sofrer. O servo de Deus, o Filho de Deus, estava sendo entregue nas mãos dos homens. E isso provocava dor. Isso provocava dor. Os discípulos se entristeceram grandemente, diz esta mesma narrativa em Mateus. Eles se entristeceram e eles temeram, provavelmente por causa da repreensão que Jesus fez ao apóstolo Pedro. Aparta, afaste de mim, Satanás. Arreda-te, Satanás. Não se interponha ao meu messianismo. Não interrompa o meu caminho. Eu estou num caminho muito claro, muito certo. Eu sou o filho do homem. Eu sou Ben Adam. Eu sou o homem de dores. Eu sou aquele que assumiu a humanidade, a carne humana, o sofrimento humano, o choro humano. Eu sou o filho do homem. O filho do homem que chorou diante da morte de Lázaro. O filho do homem que sentiu sede diante da mulher samaritana. O filho do homem que depois de 40 dias antes da tentação sentiu fome. O filho do homem que se sentiu abandonado, que sentiu as dores no Getsêmani. A minha alma está profundamente triste até a morte. O filho do homem que chorou diante de Jerusalém. Eu sou o filho do homem que assumiu a humanidade, o choro, as lágrimas humanas, as dores humanas. Eu sou o filho do homem. Eu sou aquele que vai receber todo o domínio no meio das nações estrangeiras, segundo Daniel 7, Apocalipse 13. Eu sou o filho do homem, o servo sofredor de Isaías 53. Eu estou sendo entregue nas mãos dos homens. Eu serei castigado. Mas lembrem-se, o meu castigo traz a paz. As minhas pisaduras são remédio. A travessia que farei, as enfermidades que levarei sobre mim, as dores sobre mim, serão para vocês salvação. Salvação, cura, libertação. Eu tenho que atravessar a cruz. Não interrompam o meu caminho. Eu sou o filho das dores. Eu sou o filho do homem. Eu serei entregue nas mãos dos homens. Que Deus possa abençoar profundamente as nossas vidas. É difícil. A gente guarda silêncio diante das palavras tão claras de Jesus sobre o seu sofrimento. Nos espanta o sofrimento do Filho do Homem. No meio de realidades tão opulentas, no meio de realidades que querem negar explicitamente o sofrimento, não sei em nome de quem, em nome de quê. Cristo mostra que o seu caminho é o caminho que o conduz para o matadouro como ovelha muda. Que o conduz para a cruz, mas lembrando que esta cruz é libertação para os seus irmãos. Aquele unigênito tornou-se primogênito por causa do seu sacrifício. Suas dores não são em vão. Elas são motivo de libertação, cura, transformação. Que Deus nos abençoe nesta manhã,
no nosso dia, que Deus renove as nossas forças e que a gente continue seguindo por esse caminho tão lindo que é o caminho de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido tão especial em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o teu amor nos constrange. O teu amor nos constrange. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor morreu na cruz por nós e somos gratos por isso. Nos dê, Senhor, um dia especial na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu coração. Grande abraço, irmão Helmut, Rosane, Alcides, irmão Alcides, Jaqueline, irmã Beth, Cíntia, grande Joelma lá de Caeté. Que bom te ver aqui, irmã Joelma. Que bom, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família aí em Caeté. Tá bom? Grande abraço a todos, que Deus renove esta manhã, as suas forças nesta manhã, nesse dia. Mônica, que Deus abençoe. Juliana, Cida, Sebastião, que Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Irmã Alda, Zilda, irmã Lucene, Edilma, Alcides, Marta, que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Amém.